Pessoal, continuando então a partir do ponto em que a gente parou na aula 5, né? Ou para aqueles que optaram por não participar, a aula gravada, portanto, com a participação de alguns colegas, eu continuo a análise, a gente continua a análise a partir do ponto onde na direção x nós tínhamos essa relação, na direção y aquela. Nós paramos nessa equação quando estávamos na direção x, porque nós não sabíamos quanto valia essa quantidade. Por isso eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Tá? Equação 1 foi aquela que a gente iniciou a fazer no eixo y, iniciou e terminou, embora que não nos trouxesse valores numéricos, mas nos dá subsídios para retornar aqui a essa equação, que eu numerei como 2, você pode numerar como você quiser, e ficamos, portanto, com o seguinte. Continuando aquela equação, só vou repeti-la aqui para que a gente não perca a visualização das quantidades. Quando eu substituo isso aqui pelo W, que é o peso, né? Fico com μkw é igual a menos ma. Eu tenho, portanto, a seguinte possibilidade de substituir o peso por massa do corpo, que é a mesma, é a massa da caminhonete, né? Porque foi dado em relação ao seu centro de massa, é a massa do objeto do corpo rígido. Então, fico com menos 1000kg massa vezes gravidade, ou G vezes a massa, tanto faz. Posso cortar as massas, fico, portanto, com 1000k, corto os sinais negativos, igual a aceleração do centro de gravidade pela aceleração a aceleração gravitacional. Esses valores nós temos, né? Isso aqui é 7,14, como eu já pus o sinal negativo, supondo o seu sentido. E substituo então aqui metro segundo quadrado por metro segundo ao quadrado, não tem unidade. Fico, portanto, com o coeficiente de atrito cinético de 0,728, adimensional, portanto, como deve ser. E aqui eu já tenho uma noção do que eu precisava, parte do que eu precisava, e isso já é uma conclusão, tá? Quer dizer, eu analisei a partir da translação, quanto à translação, e consigo, como resultado, como conclusão, um valor que é um valor para o objeto todo. Ou seja, a partir das informações de translação é o que eu consigo, né? Intuitivamente, ou se você preferir, numa análise mais geral, isso faz todo o sentido, certo? Porque a translação não traz nenhuma informação sobre a especificidade de cada uma das rodas, né? Boto aqui de volta o desenho no quadro que a gente tinha feito sobre a distribuição de esforços, ou seja, anormal em cada uma das rodas, né? Os cálculos sobre a translação, ou seja, quando eu parto dos dados em relação à translação, eu não consigo nenhuma especificidade em relação aos diferentes valores de normal para as rodas dianteiras ou para as rodas traseiras, o que é de se esperar. Agora, quando iniciarmos uma análise quanto à rotação, aí sim eu devo conseguir equacionar algo que me permita diferenciar os dois esforços, né? Então, vamos analisar quanto à rotação e ver se isso nos dá, de fato, o que nós precisamos em relação à individualidade dos esforços das rodas, né? Então, para a gente ficar com uma visão um pouco mais clara, eu vou fazer aqui novamente a caminhonete, de um ponto de vista bem mais esquemático, né? Bem mais rústico, sem qualquer tipo de detalhe, onde aqui
eu teria por tantas rodas. Eu só tenho que especificar aqui o que nós temos como esforço na ponta das rodas. Como eu explicitei para vocês, é o asfalto que aplica de fato ao corpo rígido, né? Então nós temos aqui os dois esforços que produzem o, o momento de força, né? Então aqui nós temos o FA e aqui nós temos o FB. Talvez não devamos colocar os esforços nem mesmo em A, como eu coloquei aqui. A gente coloca só aquilo que interessa, e como isso é uma aula, eu procurei fazer de forma pedagógica, de dar mais didático possível. Mas vamos começar a princípio por escolher qual ponto de rotação e depois a gente vê se vale a pena ou não fazer um desenho de algo que não vai ser usado. Isso pode talvez atrapalhar. Então eu vou dar uma dica para vocês no que diz respeito a esse tipo de solução, que é não colocar aquilo que não vai entrar na conta. Então lá está, apaguei aquilo o esforço em A. Por quê? Porque eu tenciono fazer a somatória dos momentos em relação a A. Então seria pouco precipitado colocar todos os esforços, enfim, não é um elemento decorativo, né? A gente está fazendo um esboço puramente funcional. E vamos a isso, vamos ver se a gente precisa de outros esforços aí e quais eles são. Então, eu quero somar os momentos de força que nós acabamos de definir na parte teórica em relação ao ponto A. E eu quero fazer isso na situação de frenagem, né? Então, como usa o livro, o termo efetivo é que vale tão somente naquela situação, né? E que contempla aquela situação. Bom, então em relação a quais as forças que eu tenho como produtoras de momento de força em relação àquele ponto. Bom, essa força B atua na mesma linha que conectaria os dois pontos. Então, provavelmente ela vai ser inútil, não é? As duas rodas estão no mesmo nível, estão no mesmo solo. Então, a força, o esforço B também mostra-se inútil. Então, a gente não deve colocar esse esforço como algo que a gente vá usar, né? Ou seja, vale mais a pena que ele não esteja no nosso desenho. Qual é outro esforço que tem? Em relação ao ponto A, eu tenho o peso. Então talvez esse aqui vale a pena figurar no meu desenho, né? Então aqui estão as duas medidas mais importantes. Essa aqui é de 1,5, aquela é de 2,1. Eu disse para vocês que não está exatamente em escala, né? É apenas um esboço. Mas aqui eu tenho, portanto, o peso, que parece ter uma distância em sua linha de atuação em relação ao ponto A. Insisto com isso, nós já estudamos isso, estudamos em estática. Quem fez estática, estudamos também em dinâmica, que o momento é de fato calculado a partir da distância que a linha de atuação da força, se eu quiser exacerbar para fins pedagógicos, eu posso aqui estender a linha de atuação da força-peso, né? Esta linha aqui. Qual é a distância que esta linha faz em relação ao ponto A? Ou seja, qual é o braço de força? O braço de força é 1,5, né? Ou seja, para evitar a confusão frequente da diagonal, né? Então, essa é a distância que a linha de atuação de W faz com o ponto A. E nessa configuração, de fato, ela produz momento em relação a A. Esse momento, inclusive, é no sentido de giro horário, então é negativo. Quem mais nós poderíamos desenhar ali?
que produzem momento de força? A reação em B, mas não a força de atrito, é o NB. Porque a linha de atuação de B, a linha de atuação de NB, melhor, tem uma distância em relação ao ponto A. A linha de atuação da força normal B tem distância em relação ao ponto A, ou seja, uma reta perpendicular que liga a linha de atuação de NB com o ponto A. Então ela produz momento, inclusive é em valor positivo, né, porque é anti-horário. Bom, então sabemos que NB produz, W produz, e não há mais nenhuma força que produza. Não vai, reparem, o que eu estou insistindo com vocês é que não vale a pena representar as forças que atuam em A, porque se eu escolhi o ponto A para fazer a soma de momentos, todas as forças que atuam nele produzem momento nulo, e colocar no esboço só iria confundir. Então eu escolho criteriosamente aqueles que efetivamente produzem momento para desenhar, no esboço, né? Então vamos lá. Bom, então somatória dos momentos. Vamos começar por NB, ok? Produz um giro positivo aqui no sentido anti-horário. Então vamos lá. Braço de força vezes NB, ou seja, a distância, né, entre a linha de atuação e o ponto. 1,5 mais 2,1, 3,6, então tem mais 3,6 metros vezes NB. A próxima é a força peso, que atua de forma a girar no sentido horário, então é negativa. Menos 1,5, a distância da linha de atuação, vezes W. Isso tudo é igual a I vezes A, como a gente acabou de aprender na parte teórica, né? Que nesse caso aqui é nada mais, nada menos que o braço de força dessa a suposta força, a chamada força virtual. Agora eu, nesse exemplo, introduzo o conceito de força virtual, né? Que é como se fosse, não é de fato, mas é como se fosse um vetor apontando para o sentido que produz o efeito de frenagem, daí então efetivo. Aqui naturalmente tem que botar uma notação vetorial, porque não estamos escrevendo como livro, né? Não é uma edição. Então, esse efeito aqui é o efeito líquido. Isso aqui é o efetivo que nós temos como se fosse uma força que é resultante de tudo isso aqui. É a chamada força virtual. Aqui no caso vai produzir um momento virtual de 1,2. Aqui eu em tempo coloco a distância em relação à qual essa linha de atuação da força virtual age no ponto A. Então isso fica igual a 1,2 vezes a força virtual, que é MA, que produz um giro positivo. Então aqui é mais, né? Então isso aqui é igual a força virtual, ao momento virtual, melhor falando. Essa seria a força virtual. Bom, isso posto, nós temos então, podemos equacionar agora e observar que temos duas incógnitas e que não temos o valor do peso, né? Nós vamos colocar tudo em função de W, tá? Então, se nós isolarmos isso aqui, vamos ficar com o seguinte: NB é igual, passando isso aqui para o outro lado, ficamos com 1,5W
mais 1,2 MA, mas M é igual a W por G. Por que eu quero fazer isso? Eu disse para vocês que queria colocar tudo em função de W, né? Se eu deixar isso assim, eu vou ficar com M e eu não sei qual é o M. Eu também não sei qual é o W, mas me interessa colocar em função do W. Como massa é peso sobre gravidade, coloco peso sobre gravidade vezes a aceleração média. A aceleração média eu tenho, nós já calculamos. E como eu botei o NB em evidência, o múltiplo de NB vai ali para baixo, passo dividindo, né? 3,6. Se eu fizer essa conta, eu vou ficar com NB de 0,659. Já conferi o cálculo do exemplo do livro, ele está certo. Vezes o peso. Isso é um dado importante. Por quê? Isso aqui mostra que esta é a porcentagem, esta é a proporção do peso total da caminhonete que se apoia sobre as rodas da frente quando eu estou tendo uma frenagem. Ok? Isso é importante e parece fazer todo sentido. A gente sabe, por experiência, que a roda da frente, isso aqui é a frente do carrinho, eu não fiz maiores detalhes nessa etapa, mas a gente sabe que isso aqui sendo a frente do carro, a gente tem maior esforço nas rodas dianteiras durante uma frenagem, né? E a gente pode agora calcular qual é o percentual de esforço que vai estar sobre as rodas traseiras. Isso é fundamental para o projetista do automóvel, né? Então, na parte traseira, essa aqui que será a folha número 8, basta eu voltar a equação, a equação 1, né? Eu vou replicá-la aqui para a gente não perder o visual da resolução. Dizia que NA mais NB é igual a W, né? Então, NA é simplesmente W menos NB. E se NB é 0,659 de W, naturalmente que isso aqui vai ficar assim. Isso vai ficar 1 menos 0,659, que dá 0,341 W. A proporção bem conhecida de aproximadamente 70-30 para a frenagem de um carro. Naturalmente essa aqui é um pouco menos de 70, né? Você vê, isso é um furgão, então a gente tem um pouco menos, né? Mas é uma proporção relativamente conhecida de esforço sobre as rodas dianteiras e traseiras durante uma frenagem. Ok, pessoal? E naturalmente que com isso a gente consegue calcular as forças de atrito, que são também esforços, só que são horizontais. Quando você vai fazer o projeto, portanto, do mecanismo de suspensão do automóvel, nós precisamos não somente da força do esforço vertical, como eu vou mostrar novamente aqui no esboço, né? Não somente do esforço vertical, mas também do esforço horizontal, né? Nós precisamos da resultante, na verdade. Então, eu ponho aqui de volta o quadro do furgão, de uma forma um pouco mais completa, onde a gente pode ver que a gente tem dois esforços em cada eixo aqui, certo? Temos o vertical, esse nós já calculamos. E agora queremos o horizontal. Então, nós sabemos que FA é igual a 1000K vezes NA. O 1000K a gente já calculou, deu 0,728. E agora calculamos também o NA em função do peso total do furgão, né? Portanto, FA em termos do peso do automóvel, 248 W, 0,248 W,
assim como o FB, 1000K vezes NB. Se fizer a conta, vocês vão chegar aos valores que nós temos. A FB é igual, portanto, a 0,728 vezes NB, e o NB nós já podemos substituir aqui, né? Vale 0,659W. Se fizermos este cálculo, ficamos com 0,728 vezes 0,659, 0,480, arredondando dentro das casas decimais que nós dispomos, né? Com isso, o projetista pode determinar o esforço total que a estrutura da suspensão do carro vai ter que suportar. Naturalmente, isso aí são as forças totais, vamos dividir isso por roda, né? Então, quando eu estou dizendo que NA é a normal do total do esforço nas rodas traseiras, assim como NB é o total do esforço nas rodas dianteiras. Isso vai ser dividido, grosso modo, igualmente entre as rodas direita e esquerda, mas a gente tem o total, portanto, já calculado, tá bom? É isso, e espero que, se vocês tiverem dúvidas, vão comentar, e até a próxima.